Meus irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia Sagrada comigo em Gênesis, capítulo de número 15. E mais uma vez, nós vamos tratar aqui com vocês a respeito das promessas de Deus, primeiramente sobre a vida deste homem, chamado aqui ainda de Abrão, e como que o Senhor, ele deu sinais futuros, trouxe do futuro para o presente as coisas que para Abrão ainda não existiam. Como está escrito, Deus, ele chama as coisas que não existem como se já existissem. E dessa promessa que Deus faz aqui para Abrão, nós temos todo o norte para a história do povo de Deus sobre a face dessa terra até o seu cabal cumprimento, porque Deus, ele é fiel naquilo que ele promete. Verso de número 1, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abrão: eis que não tens me dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu ou o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Aqui nós temos a promessa do Senhor feita a este homem, mas quero trazer aqui em observação o primeiro versículo que nós lemos: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. De que coisas o texto está fazendo referência? Ora, de tudo aquilo que aconteceu aqui para trás, desde o capítulo de número 12, por exemplo, quando nós temos a palavra do Senhor pela primeira vez para Abraão, da seguinte forma: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nós temos nessa situação que Abraão realmente sai, conforme nós temos lá na pregação de Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que Abrão, ele estava habitando em Ur dos Caldeus, ou seja, lá no sul da Babilônia, e de lá ele sai então com a sua família. Mas a palavra de Deus tinha dito para ele sair da terra e também da parentela, da casa de seu pai. Mas ele leva consigo aí o pai, ele leva consigo aí o sobrinho, Ló, no caso, e eles vão subir até Harã. Em Harã, o pai, então, vai falecer e ele vai descer a partir daí em direção à terra de Canaã. Até então, Abrão, ele não sabe o lugar onde Deus o levaria. Deus simplesmente disse: eu vou te mostrar a terra. Vai para esse lugar, eu vou te mostrar. E quando é que Deus ele vai mostrar? Ora, não mostra antes que nós saiamos. E aqui fica a primeira lição para nós nessa mensagem desta manhã. O Senhor sempre vai trabalhar durante o processo, durante a jornada, durante a caminhada, de modo que nós precisamos sair, ou seja, obedecer à palavra de Deus, mesmo que para nós pareça absurdo. Ora, eu vou sair para que lugar? Eu vou sair para onde? Eu vou sair e vou caminhar por onde? Qual que é a direção que eu tenho? Ele não tem isso de Deus. A única coisa que Deus diz: eu vou te mostrar.
Ora, então nós precisamos sair, nós precisamos fazer. Isso quer dizer que quando nós estamos na obra do Senhor, tem promessa de Deus e ainda não se cumpriu, você está esperançoso, crente que vai cumprir, mas precisa estar trabalhando, precisa estar com as mãos no arado para que no tempo oportuno, aquilo que Deus tem para nós, nós possamos então entender e aí estar fazendo. Esta é a primeira lição da mensagem de hoje para nós. Abraão foi um homem obediente, ele sai e quando então chega na terra de Canaã, passou Abraão, verso 6, por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam ali os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Percebam que é a primeira vez que Deus ele fala com Abraão a respeito de uma semente dele. A tua semente darei esta terra. E Abraão então se move dali para a montanha ao oriente de Betel, arma a tenda ali entre Betel e o ocidente, com Ai ao oriente, edifica ali o altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Ele segue na sua peregrinação, chega até o Egito. Quando depois retorna, Abraão ainda está com Ló, seu sobrinho. Ainda tem uma parte com ele daquilo que Deus, lá no verso 1 do capítulo 12, havia dito para ele deixar, que é a parentela, mas ainda tem consigo um sobrinho. Acontece que a terra ali fica apertada para ambos, pois estavam crescendo bastante. O capítulo 13 e o verso de número 1 diz que e Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro, tá? Então foi se enriquecendo conforme a caminhada. Não foi porque ele deixou para trás a casa do pai, parentela, deixou a sua terra natal. É que Deus deixou esse homem perecer no caminho. Olha, nós vamos perceber que esse homem aqui, ele está se enriquecendo. Por que que ele está prosperando? Então eu tenho a minha segunda lição para esta manhã, nessa mensagem. O que faz com que ele prospere tanto? Andar conforme a vontade de Deus. Andar de acordo com o propósito de Deus. Ele ainda não tem clara a situação para ele. Deus ainda não trouxe nada que fosse de uma claridade. Agora eu sei absolutamente, estou certo do que Deus vai fazer através de mim. Ainda não tem isso. Porém, ele está andando na presença de Deus, está se regozijando diante do Senhor. Tinha dificuldades pelo caminho? Lógico que tinha, mas estava sendo levado conforme um projeto e um plano de Deus. E é isto que nos faz ser abençoados na nossa jornada e caminhada, gente. Vamos aprender essa segunda lição aqui da mensagem. Nós estamos na caminhada, na jornada, vamos andar debaixo de uma orientação do Senhor. Muitas das vezes ela não é muito clara para nós, mas às vezes nós vamos para a direita, acontece alguma dificuldade, nos viramos para a esquerda e da esquerda onde nós estamos acontece outra dificuldade, nos empurra um pouco para cima. Não se preocupe. O dia que Deus falar para, você vai parar. O dia que Deus falar é aqui, então você vai ficar. Agora, não aconteceu isso, vá caminhando, vai fazendo a obra. Tem gente que fica aflita com chamado, com vocação, daquilo que Deus tem para fazer através da vida dele. Não está muito claro, não está. Vai fazendo aquilo que está nas tuas mãos para fazer, onde você está. Onde Deus tem te colocado nesse momento, faça com alegria, faça com prazer aquilo que Deus está te dando oportunidade de fazer. Aproveite. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, Cidade de Potim, programa Jesus é Salvação, pelas manhãs aqui com você. Eu tenho esta oportunidade de fazer esse programa, de trazer, de levar até você essa mensagem. Quero aproveitar ao máximo possível essa oportunidade desta manhã de falar desse grande amor, de falar desse propósito de Deus aqui com vocês.
É o momento que Deus está me dando. Então, quero aproveitar e fazer. Faça você também assim. O que você pode fazer de melhor para a obra de Deus hoje? Faça. Naquela ocasião, fazia isto que Abrão prosperasse. E ele prosperou. Nós temos no verso 7 que a terra ficou pequena para ambos. E começou a haver, então, uma contenda entre os seus pastores. A contenda não acontece entre eles dois, mas entre os seus pastores. Chegam num ponto que Abraão falou, olha, nós somos parentes, toda família aqui, e nós não podemos ficar dessa forma. Então, faça o seguinte, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, então eu vou para a direita. Olha que interessante. Abraão dá a oportunidade para o seu sobrinho Ló escolher. Ele dá para Ló a prerrogativa da escolha, quando isso lhe pertencia. Ele era o patriarca. Ele era aquele que deveria dizer, poderia dizer, e Ló acataria. Se Abraão dissesse, eu vou ficar aqui, você pode ir para o outro lado. A escolha primeira era de Abraão. Todavia, ele dá prioridade para o sobrinho. E aqui uma terceira lição. Vamos sempre considerar os outros superiores a cada um de nós. Não vamos ficar apegados àquilo que eu tenho oportunidade de fazer hoje, de conquistar hoje, e ficar receoso de que alguém vai conquistar na minha frente. Ora, aquilo que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a tua vida, ninguém vai conquistar. É nosso. É teu. Então Deus vai te dar nas tuas mãos. E Abraão está crescendo nesse relacionamento com Deus, nessa dependência, nessa confiança. Então eu passo a oportunidade para outro e deixo o outro fazer na minha frente. Ainda não é o meu momento, então que o outro cresça, que o outro apareça, que eu fique no anonimato por enquanto. Por quê? Porque assim é a vontade de Deus agora. E Ló, então, acatando a oportunidade, escolheu o melhor lugar que ele tinha diante dos seus olhos, que eram as campinas do Jordão. Um lugar onde o criador de gado gostaria muito de estar. Pois bem, Abraão falou, então a terra está diante de ti, vai. E ele realmente foi para Sodoma e Gomorra. E Abraão fica, então, neste lugar agora, onde estava já esgotado a terra. Já estava esgotado para o criador de gado. Diante dos olhos humanos, ali não ia produzir mais nada. Porém, a palavra do Senhor, no verso 14, diz: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Pois é, eu gosto muito dessa expressão, que Deus, ele agora vai reforçar uma promessa, mas só a partir de que momento? A partir do momento que Ló se aparta de Abrão. Me parece que aqui, nesse momento, está agora de acordo com o verso 1, conforme Deus havia dito para Abrão. Agora sim, você saiu da sua terra, agora você saiu da tua parentela e agora você saiu da casa de teu pai. Verdadeiramente. Então vejam, embora Abrão ele tenha se deslocado fisicamente, geograficamente, porém com ele ainda estava algo daquele lugar. Terceira lição para nós: nós devemos lançar fora tudo aquilo da qual Deus já disse para nós que não é para estar na nossa vida. Se nós não fizermos, pode ter certeza que no processo que Deus vai nos colocar, isto vai acontecer. Então, os processos durante a caminhada têm o propósito de Deus tirar de nós tudo aquilo que não faz parte do projeto que Ele tem conosco. Então, Ele vai arrancando, Ele vai tirando, pela caminhada vai ficando. Ficou o pai, daqui a pouco, agora fica o sobrinho. Ele já tinha deixado a terra. Embora tivesse deixado a terra, parece-me que algo da terra ainda estava nele. Então você precisa tirar. Eu preciso tirar.
Enquanto isso não acontecer, a promessa de Deus ela não é reforçada. Então, a partir do momento que Ló sai, agora sim, Deus diz para ele: levanta agora os teus olhos e olha desde esse lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda essa terra que veste hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Verso 17, levanta-te, percorre essa terra no comprimento, na largura, porque a ti darei. Então vejam, e outras coisas mais vão acontecer aqui, e Deus está falando a respeito de semente com Abrão, e aí nós chegamos no capítulo 15, onde lemos: depois destas coisas todas, veio novamente a palavra do Senhor, dizendo a ele: Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E disse então Abrão: Senhor, eu ando na tua presença, mas o Senhor está falando para mim de semente. Eu já estou avançado em idade, a minha esposa avançada em idade ainda é estéril. Como que o Senhor está falando de semente? Como que o Senhor está falando de uma descendência? O único que eu tenho na minha casa aqui é o mordomo da minha casa, que é Damasceno Eliezer. E Deus disse: não, esse não vai ser a tua semente, esse não é o teu herdeiro. Eu vou te dar, de ti mesmo vai sair o teu herdeiro e a tua semente. Um homem avançado em idade, uma mulher estéril, também avançada em idade, mas Deus está fazendo uma tal promessa desse tipo. Ora, por fim, irmãos, a última lição para nós hoje: há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Será que Ele vai falar e não vai cumprir? Será que existe para Deus algum obstáculo, alguma dificuldade? Nós, quanto homens, olhamos para a situação e nós fazemos essa análise racional e nós chegamos à nossa conclusão: não tem como isso se cumprir, não tem como isso acontecer. Mas, irmão, se lembre, o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Aquilo que não existe, Ele faz existir, Ele traz à existência com o poder da sua palavra. O homem, para criar alguma coisa, para fabricar alguma coisa, ele precisa de matéria-prima. Fora disso, ele não vai conseguir fazer nada. Deus não. Deus, ele é criador. Ele cria as coisas, repito, do nada, pelo poder da sua palavra. Então, operando Deus, quem vai impedir? Daí, meus queridos irmãos, concluímos o seguinte: Deus, ele falou: se tranquilize, tranquilize a alma, fique quieto, fique calmo. Deixa as coisas irem acontecendo, o vento está soprando, as coisas estão acontecendo de uma forma contrária daquilo que eu estava imaginando, mas Deus está trabalhando. Deus, ele está agindo, Deus, ele é perfeito na sua obra, nos trajetos. Fique tranquilo, ande conforme a vontade do Senhor e pode ter certeza que Ele realmente é para nós o nosso grandíssimo galardão. E este que Ele tem promessa, pode ter certeza, vai fazer ser gerado de nós. Deus vai fazer ser gerado, tá bom? Então eu quero que você aprenda essas lições nessa mensagem de hoje, sabendo que o nosso grandíssimo galardão, o nosso escudo é Deus, o Todo-Poderoso. A partir de que momento? Desde que eu observe a sua palavra e ande conforme a sua vontade na terra, Deus será o nosso galardão. Amém.